devemos ter fome por Deus. Os pregadores que prevalecem com Deus na vida pessoal de oração são mais eficazes nos seus púlpitos. A oração, ela precisa ser prioridade, tanto na vida do pregador, como na agenda da sua igreja. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso que tem diante dos homens, não, mas pela sua intimidade que tem com Deus. A grandeza de uma igreja é medida não é pela beleza do seu templo ou pela pujança do seu orçamento mensal, anual, trimestral, não. Mas a grandeza de uma igreja é medida pelo seu poder espiritual. Através de quê? Através da oração. Uma certa vez, Spurgeon falou e disse que em muitas igrejas as reuniões de oração era apenas um esqueleto de uma reunião a qual as pessoas não mais compareciam. E ele disse que a igreja que não orava era uma igreja morta. Hoje nós gastamos mais tempo com reuniões de planejamentos do que com reuniões de oração, não é verdade? Muitos planejamentos, muita conversa, muito bate-papo, muito chá, muito café, onde nós devemos depender mais dos recursos de Deus do que dos recursos humanos. Nós confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. É o que está acontecendo hoje. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós temos visto muitos pregadores eruditos no púlpito, mas ouvido uma dimensão de mensagens fracas. A realidade é que muitos têm pregado sermões eruditos, sim. Temos visto isso, mas não se tem poder mais. Tem luz na sua mente muitas vezes, mas já não se tem fogo no coração. É isso que tem acontecido. Temos visto que tem fome de livros, mas não tem fome de Deus. Muitos estão amando conhecimentos, mas não estão buscando intimidade mais com Deus. Estão pregando para a mente, mas não se prega mais para o coração. Quantos pregadores não têm uma boa performance diante dos homens, mas não tem mais a aprovação de Deus? Quantos pregadores não gastam tempo preparando os seus sermões, mas não estão mais preparando o coração? Muitas vezes a nossa confiança está firmada na sabedoria humana e não no poder de Deus, e não no poder do Espírito Santo. Homens mortos que pregam sermões mortos. E sermões mortos matam. Sem oração não existe uma pregação poderosa. Não. Charles Spurgeon diz que todas as nossas bibliotecas, estudos, são mero vazio comparado com a nossa vida de oração. É no lugar secreto da oração que a batalha ela é perdida ou é ganha.
A oração tem uma importância transcendente porque ela é o mais poderoso instrumento para promover a palavra de Deus, é a oração. É mais importante ensinar um estudante a orar do que a pregar. Vocês, professores de teologia, ensinem os seus estudantes a orar. Orem com eles, orem por eles. A verdade é que o inferno ele treme quando uma igreja se dobra diante do Todo-Poderoso para orar. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. A oração ela conecta o altar da terra ao trono de Deus. Ela une a fraqueza humana à onipotência do Todo-Poderoso. A oração ela não é um ópio, mas é um tônico. A oração, meu amigo, não é um calmante para dormir, para lhe dar sono, não. Mas é um despertamento para uma nova ação, para uma nova atitude. A oração. Antes de falar aos homens, o pregador precisa viver diante de Deus. Antes do pastor prevalecer em público, diante dos homens, pela pregação, tem que prevalecer em secreto com o Criador, pela oração. A oração é o oxigênio do ministério. A vida de oração no ministério e da igreja é o fundamento da pregação eficaz. A oração traz o poder, o refrigério, a pregação. Tem mais poder para tocar no coração do que milhares de palavras eloquentes. A oração. Quando não conseguimos alcançar o coração das pessoas com palavras, devemos orar por ela. O que é que John Knox falou certa vez em sua oração? Senhor, me dá a Escócia, senão morro. Como pregadores, devemos ser uma voz a falar em nome de Deus, como João Batista. João Batista foi um homem que não pregou a palavra no templo, não. João Batista não pregou a palavra do Senhor numa grande catedral ilustre, não. Nos salões adornados dos reis da época, não. Mas onde ele pregou? No deserto. E qual foi o resultado? As grandes multidões vinham ouvir João Batista. Sabe por quê? Porque não basta ser um eco. Temos que ser uma voz precisa, uma voz, aleluia, que fale dos oráculos do Altíssimo. Antes de Elias se levantar diante dos homens, ele se prostrou diante de Deus. Antes de confrontar o rei Acabe, ele se humilhou diante de Deus. A viúva de Sarepta testificou a respeito do profeta Elias. O que é que ela disse? Disse: eu conheço agora que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor, Elias, está na tua boca. Quantos ministros pregam a palavra de Deus, mas não são boca de Deus. Falam sobre o poder, mas não têm o poder. Pregam sobre vida abundante, mas não têm vida abundante. Quantos pregadores, sua vida está contradizendo com a mensagem que ele está pregando. Meu Deus. Comentando sobre a importância da oração na vida do pastor,
Um homem certa vez disse que a oração é a estrada de Deus para ensinar o pastor a depender do poder de Deus. Esse homem disse que a oração é a avenida de Deus para os pastores receber a graça, ousadia, sabedoria, amor para ministrar a palavra. Oração. Sem a oração, as digitais das fraquezas estarão sobre nós. Sem oração, o nosso vigor vai desvanecer como a névoa. Sem oração, a nossa eloquência não vai passar de um barulho estranho nos ouvidos das pessoas. Sem oração, os nossos lábios são apenas lábios de barro. A falta de oração torna os púlpitos fracos e os pregadores infrutíferos. Em muitas igrejas, as reuniões de oração estão agonizando. As pessoas estão muito ocupadas para orar. Elas têm tempo para viajar, temos tempos para trabalhar. As pessoas estão com tempo para ler, as pessoas estão com tempo para descansar, as pessoas estão com tempo para ver televisão, para ver internet, para saber das notícias de política, de esporte, de teologia, mas não gastamos mais tempo em oração. Qual é a consequência disso? Temos às vezes gigantes do conhecimento nos púlpitos, que são como pigmeus no lugar secreto de oração. Tais pregadores conhecem muito, às vezes, acerca de Deus, mas muito pouco conhecem a Deus, de verdade, na essência. Pregação sem oração não provoca impacto. Sermão sem oração é um sermão morto. Não estaremos preparados para pregar enquanto não orarmos. Lutero, ele tinha um mote. E ele dizia: aquele que orou bem, estudou bem. Se não há grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras em nossos lábios. A obra de Deus não é a nossa prioridade, mas sim o Deus da obra deve ser a nossa prioridade. Realizar a obra de Deus, meu amigo, sem oração é presunção. Novos métodos, planos, organização para levar a igreja a um crescimento saudável, sem oração, não são os métodos de Deus. A igreja está buscando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores, homens de oração. O que a igreja precisa hoje não é de mais, ou de melhores mecanismos, nem de uma nova organização, não é de novos métodos, não. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através dos homens. O Espírito Santo não vai vir através de mecanismos, mas sobre homens. O Espírito Santo não vai ungir planos, mas homens. E que tipo de homens? Homens de oração. O diabo, ele trabalha continuamente para impedir a igreja de orar. Ele usa estratégias como perseguição, como infiltração, se filtrando no meio do povo de Deus, o joio no meio do trigo. O diabo muitas vezes usa a distração. Será que a igreja não está distraída nesses últimos dias? Sim, está. E com muitas coisas. A oração é a metade do nosso ministério.
A metade do teu ministério, meu amigo, não é o teu cônjuge. A metade do teu ministério não é a conta bancária. A metade do teu ministério não é o curso de teologia que você tem, o doutorado. Não. A metade do seu ministério é oração. Oração. É ela que dá a outra metade todo o seu poder e sucesso. O manual de Deus sobre o crescimento da igreja vincula pregação e oração como aliados inseparáveis. Oração, pregação. Não são os novos métodos, não são a tecnologia, não são as coisas banais do tempo presente. Oração. A pregação poderosa requer oração. O pastor deve orar e orar muito. Os pregadores têm que orar e orar muito. Orar de forma intensa, orar de forma séria, orar de forma zelosa, orar de forma entusiástica, orar com propósito, orar com determinação, orar pelo ministério da palavra, entre o seu rebanho e a sua comunidade, orar pela própria pregação. Mobilize o seu povo da igreja a orar, a buscar a Deus. Pregação poderosa nunca vai acontecer a parte da oração, não. Uma oração frequente, objetiva, intensa, abundante, é requerida. A pregação ela vai tornar-se poderosa quando um povo fraco ora de forma humilde. Esta é a grande mensagem do livro de Atos. Todos os pregadores usados por Deus foram homens de oração. Moisés foi um homem de oração. Samuel foi um homem de oração. Elias, homem de oração. Os apóstolos, homem de oração. O próprio Cristo, um homem de oração. Jesus orou no Rio Jordão e viu os céus abertos. E a voz de Deus bradando, falando com ele. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus, depois de orar, foi impelido ao deserto. Jesus se retirava para os lugares tranquilos e desertos, a fim de fazer o quê? Orar. A fim de orar. Jesus escolheu seus discípulos depois de uma noite inteira de oração. Lê lá em Lucas 6, 12. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou também na cruz. Jesus ora ainda hoje a favor do seu povo. Jesus está à destra de Deus intercedendo pelo seu povo. Oração. Não podemos parar de orar. João Crisóstomo orava. Agostinho orava. Martinho Lutero orava, João Calvino orava, John Knox orava, Richard Baxter orava, Jonathan Edwards orava, Charles Simmons orava, John Wesley orava. Lutero dizia, se eu fracassar em investir 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo vai ter uma vitória sobre a minha vida durante o dia. Lutero orava. Antes que o sol nascesse, Lutero orava. Davi Brenner, um homem que morreu moço, mas teve uma vida plena. Sabe quais eram as palavras dele? Eu amo estar só na minha cabana, onde eu posso gastar tempo em oração. John Wesley orava. Charles Finney orava, se dedicava às vigílias de oração, de jejum. Sem oração você será tão fraco quanto a própria fraqueza. Se perder o seu espírito de oração, meu amigo, você não poderá fazer nada ou quase nada. Embora você seja um intelectual, um filósofo, um teólogo de renome. Se não orar, não poderá fazer nada.
Charles Haddon Spurgeon diz que ninguém está mais preparado para pregar aos homens do que aqueles que lutam com Deus em favor dos homens. Antes de prevalecermos com os homens, em nome de Deus, devemos prevalecer com Deus em favor dos homens. A oração precede a pregação. Ore por grandes coisas. Espere grandes coisas. Trabalhe por grandes coisas. Mas acima de tudo, ore. A oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça e do poder do Espírito Santo. John Murray, Robert Murray dizia, exortava sempre o seu povo a voltar-se para a Bíblia e para a oração. Uma vez um certo pastor perguntou a outro pastor por que aquele povo passava a madrugada orando numa igreja que ele chegou para ministrar. E sabe qual foi a resposta daquele pastor? Em todos os lugares, em todo o mundo, pessoas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro, para cuidar dos seus interesses. E por que nós não nos levantaríamos cedo para buscarmos a Deus? Olha a resposta desse pastor. Devemos orar. Devemos buscar a presença do nosso Deus. Para Deus fazer grandes maravilhas na nossa vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, compartilha com outras pessoas para que o nome do Senhor nosso Deus possa ser glorificado. Ora por mim, ora pelo Brasil, ora pelo mundo, ora pela volta de Cristo. E eu estarei orando por você. Amém.